Olá, pessoal. Olá, senhores. Vamos a mais um trecho do Evangelho que tem o título de Abandonar pai, mãe e filhos. Esse Evangelho é segundo a espiritualidade de Allan Kardec. Allan Kardec foi Enki, lá da época da... vai lembrar o nome? Da época onde existia um lugar lá na África, no Sudeste, chamado Godedulândia, onde havia o Enki e o Enlil. O Enlil era o mal, Enki era o bom. Os dois extraterrestres. Enki teve várias reencarnações e a penúltima, não sei se teve outras depois, mas a penúltima foi de Allan Kardec, e ele agora está aqui como uma pessoa comum, né, aqui no Brasil. Quero dizer uma pessoa comum, eu quero dizer o seguinte, sem títulos, sem... Pessoa comum que tem seu emprego, é médium. Eu é que chamo pessoa comum, porque ele é especial, ele habita o planeta de Nebon, mais ou menos esse nome. E ele tem um outro nome lá no planeta dele. E é onde está, parece que é a mesma dimensão onde está o Jesus, né? 25º. É de seres muito, muito evoluídos, seres já, vamos dizer, de luz, né? Apesar de serem seres de luz, ainda tem que evoluir mais ainda, né? Bom, senhores, então, vamos ao livro, vamos ao Evangelho. Está ruim, deixa eu botar aqui para ver se melhor. Aqui, abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Isso aí está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Isso em Mateus foi escrito na época de Cristo. E Cristo estava precisando de seguidores para que o trabalho dele se expandisse, certo? Então ele disse isso. Vida eterna não era só daqueles que o seguissem. Vida eterna, nós temos todos a vida eterna. Só que a vida após a morte continua para todos nós, para qualquer um de nós. Só que quem fizer o bem, quem seguir os ensinamentos do Cristo, não basta dizer, Cristo, só Cristo salva e salva. Ele veio ensinar e a pessoa é que tem que desenvolver a sua parte do amor, a sua parte boa, não fazer mal a ninguém, desenvolver. Mas geralmente os evangelhos dizem, só Jesus salva, só Jesus veio nos salvar. Não é assim. Ele veio trazer as informações do ensinamento. Então, terá por herança a vida eterna. Isso foi uma maneira pela qual dá a impressão que só aqueles seguidores, naquela época, que teriam a vida eterna. Mas isso foi uma maneira que o Cristo teve de fazer para que pessoas se interessassem pelos ensinamentos dele e que fossem seus discípulos para espalhar
por todos os países. Vocês veem que em todos os países há, vamos ser cristãos, né? Há pessoas que seguem Jesus. Lógico que depois não foi de imediato que se espalhou em todos os países, mas depois a espiritualidade, o que ela fez? Empurrou os conquistadores de terras com a religião cristã. Como os portugueses chegaram aqui, por exemplo, no Brasil, então eles vieram e no momento em que eles pisaram aqui, a terra do Brasil, já colocaram a religião. Isso até mostra em pinturas, né? E tentaram catequizar os indígenas, pensando que os indígenas eram ateus, né? Mas não, é que os indígenas tinham conhecimento que eles também não tinham. E aí foi aquela confusão, querer obrigar, né, os índios a seguir a cristandade. Mas os conquistadores, esses conquistadores, eles também colocaram a religião nos países da África que conquistaram, nas ilhas que conquistaram, e assim foi espalhando as mensagens de Jesus, foi espalhando a vinda de Jesus Cristo naquela época, de há 3.000 anos atrás. Foi assim que a espiritualidade trabalha de maneiras diferentes. E assim foi indo, né? Foi desenrolando. Então, voltando aqui, a vida eterna, todos nós temos a vida eterna, tá? Salvo quando a pessoa... Nós temos a vida eterna, mas depois que a gente morre, alguns têm a segunda morte e outros têm a terceira morte, né? Aí, num estudo mais profundo, vocês entenderão. Até porque o esoterismo, com S, que é o esoterismo fechado, que é o que o maluco do Hitler pesquisou, fala na segunda morte, mas não fala na terceira. A terceira morte, ela está vindo agora nas novas informações. Segunda morte é quando, em alguns casos, as pessoas ficam muito tristes, muito arrependidas, ou muito magoadas, e ficam naquela ideia sempre. Fica ali, lá onde elas estiverem depois que falecem. Ou no umbral, ou num lugar perto do umbral, qualquer lugar. Bom, aí o que acontece? Os chakras vão diminuindo sua força, porque ele baixou a frequência. O perispírito vai perdendo a força, vai se descompondo, né? Vai caindo pedaços de perispírito. E aí os magos negros aproveitam aqueles pedaços que caem para fazer o que eles querem. E a pessoa, depois de, lentamente, de vários processos, ela se autotransforma num casulo, onde tem um pequeno vibrião, ou que tem um réptil, ou um outro bicho, e aí ela se autotransforma num ovoide. Então diz-se que é um espírito ovoide. O problema, aí fica semiconsciente, perde já parte da consciência, o criador que está lá dentro daquele ovoide começa a apagar. E depois apaga todo mesmo. Aí os magos negros pegam esse ovoide, juntam com os outros e vão lá fazer o que eles querem. A terceira morte é quando, depois de milhares e milhares e bilhões de reencarnações para ver se a pessoa evoluía, e não,
continua matando pessoas, continuam fazendo guerras de cada reencarnação em países diferentes, em planetas diferentes, continua, até explodem planetas com outros. Então chega a um ponto que a espiritualidade que trabalha para Deus diz, não tem mais jeito. Então acontece de duas maneiras. O próprio Criador, vendo que isso aí não tem mais solução, que este ser não tem mais solução, então atrai, né? Ele é dissolvido, vamos dizer, dissolvido, então atrai. O que é atraído para o Criador? É a partícula do próprio Criador. Ela vai, é a terceira morte. Adeus, ser. Aí aquela partícula vai para o todo. Quando se diz a partícula vai para o todo, ele vai lá para o lugar daquele todo onde está aquelas outras partículas do Criador. Tá? Essa é a terceira morte. Em alguns casos, os que comandam podem fazer isso. Retirar toda a personalidade que o Criador deu, toda a outra mente, que nós temos duas, né? Enfim, tira o que tiver que tirar, porque eu também não sei tudo, né? Tira o que tem que tirar e pronto. E manda lá para o todo também, entra no Criador de novo. Aí depois vai ser um outro ser futuramente, vai se juntar a outras partículas, vai ser outro ser. Essa é a terceira morte, tá? Não, parece que não existe a quarta morte, que eu saiba não. Estou falando porque tem gente que só lê o Evangelho, não lê mais nada, então vamos lá, vamos atualizar. Continuando aqui a leitura. Bom, então depois que Jesus Cristo falou, né? Deixarás teu pai ou tua mãe, ou teus filhos para me seguir, etc. Então disse-lhes Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Está em Lucas 18, versículo 28 a 30. E ele fala, em outras palavras, a mesma coisa que falou anteriormente. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Isto aqui está em Lucas 9, versículos 61 e 62. Porque ele fica parte lá e parte cá, né? Agora eu vou fazer aqui uma observação. Vejam só, Jesus precisou de discípulos. Nós hoje temos o médium aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que vai ser a pátria do Evangelho, mas ainda não está preparado para isso, né? Porque violência demais, tem que ir limpando isso. E ele saiu, por qualquer motivo lá, saiu da casa que ele trabalhava e foi lá para a casa dele, continuar fazendo os vídeos. A casa onde ele trabalhava retirou todos os vídeos, apagou lá tudo, né, parece. Pelo menos falaram isso lá num comentário. Uma pessoa que assistia, né? E ele hoje está com um novo canal. E depois que ele saiu de lá, seres que
que eram da casa, da plataforma, o seguiram. O seguiram, estão morando todos juntos, e são mulheres, né? São mulheres, são médiums, mais duas vieram lá de 2 estados, longe daqui do Rio de Janeiro, receberam a mensagem para virem. O médio Pedro recebeu a mensagem que iriam 2 moças para lá. E ele está com os seus discípulos. Até, às vezes eu ficava pensando assim, caramba, ele até que bem podia ser o Jesus reencarnado, né? Mas, os seus discípulos que estão em forma de mulher, não quer dizer que todas essas mulheres na vida passada tenham sido mulheres. Uns podem ter sido homens, né? Mas Jesus Cristo não pode vir reencarnado aqui, porque senão vão matar ele. Vão jogar uma bomba, um míssil, um raio laser, qualquer coisa. Vão matar ele rapidinho. Vão matar mais rápido do que naquela época. Porque as forças do mal não param de trabalhar, senhores. Gente que faz esse trabalho também. Eu tenho sido muito perseguida. No primeiro canal eu fui mais perseguida. Agora não sei, não ando sentindo mais. Fui muito perseguida. Eu fazia um trabalho mais sobre as informações extraterrestres dos pleiadianos, que falavam do que acontece aqui, o que aconteceu e tal. Então eram umas informações muito boas. No meu primeiro site, de repente ficava tudo apagado. Eu disse, meu Deus, mas eu tive tanto trabalho, escrevi tudo, e agora por que apagou? O que é que eu fiz aqui? Olha, e a perseguição dos nomes que me falavam, mandava eu para vários lugares distintos, daqueles nomezinhos maravilhosos, né? E por que isso? Porque a minha vibração, apesar de eu fazer aquele trabalho, não estava legal. Porque eu sentia raiva dos reptilianos, dos draconianos. Eu lembro que quando fui convidada para entrar lá para o grupo do Biatan, ele disse para mim, eles tiraram um chip, tiraram nanotecnologia de mim, porque ele disse para mim, você bate de frente, você está batendo de frente com eles. Até quando me disseram que as igrejas evangélicas, a maioria são comandadas por reptilianos, eu comecei a sentir raiva de uma igreja que tinha aqui. Aí o Mago Negro se incorporou, né, em humano, e quando ele tocou, o cara quando me tocou, colocou, o Mago Negro ficou aqui nas minhas costas, que o grupo teve que tirar. E aí depois dessa eu tomei muito cuidado, entendi, com o tempo eu fui entendendo que é necessário, pelo menos nesta terceira dimensão, que tem que haver o lado negativo, o lado positivo, ou seja, o lado bom e o lado mal. Né? Porque o próprio lado mal está ajudando o lado bom. Está levando eles lá para o karma, sei lá, e para outras coisas. O lado mal, sem querer, ajuda o lado bom. Mas eu não entendia essas coisas na época. Então eu comecei a sentir raiva. Então eu era perseguida. Fora dos vídeos, fora do site que eu tinha. Deve estar por aí, o site ainda está na internet. E é isso. Então a gente
tem que praticar o bem, mas sem ter raiva dos que praticam o mal. Você simplesmente observar. E se a gente pratica o bem, se a gente faz a reforma íntima, não sente mais raiva, nem ódio, que eu acho que ódio eu não sentia, não era raiva. Porque ódio é uma coisa que, se você sente ódio, você quer se vingar, né? E não era o caso. Eu só ficava com raiva, até dos marginais, né? Os assaltantes. Mas não pode sentir isso, porque quando você sente um sentimento desse, aí começam a trabalhar dentro de você. Começa a botar aparelhinhos negativos dentro da gente, leva o nosso corpo verdadeiro para os laboratórios dos magos negros, etc, etc. Né? Gente, então é isso. Então, vamos parar de ter raiva, de ter mágoa também, senão você pode virar um ovoide, tendo mágoa, né? Vamos lá. Então, vou continuar a leitura. Ai. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era, evidentemente, este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses de todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria? Os soldados, né, largam a família para ir lutar pelo país, mas não é por isso que abandonaram a família. Muitos ficam pensando na família, né? Censura-se um filho por deixar o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, das expansões de amizade, para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Multiplicam-se no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Entretanto, nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes em relação aos filhos. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam, se tomados segundo o Espírito. Elas tinham por objetivo mostrar, através de uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Tais palavras deviam ser pouco chocantes para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que no seio de uma civilização moral mais adiantada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias como entre as raças, pois elas degeneram se não houver cruzamento, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de mais alto,
ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que aqueles laços não se desfazem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora, que dá à criatura uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Bom, acabou esse tópico aqui. Muita gente, por ignorância, ao ler deixarás teus pais para se casar, por exemplo. Bom, realmente você vai ter outra família. Você vai ter, independente da família, dos teus pais e de teus irmãos, irmãs, teus tios. Mas não é por isso que você vai abandoná-los, porque você vai ter uma nova família. É uma nova família, mas a anterior continua sendo a tua família, aqui na Terra. Porque a nossa verdadeira família não é essa. Os nossos verdadeiros pais são seres de outros planetas. Nós somos colocados aqui. E nos emprestam, conforme o que precisamos, os nossos pais, os nossos parentes. Muitos de nós irão reencarnar em ambientes violentos, como foi o meu, e também fui retirada da minha família para ir ser criada com outra, mas era meu parente também. Mas aquela outra também tinha violência, que eu vim a saber, né, depois. Então o meu destino realmente já estava traçado para ser introduzida num ambiente violento. E isso eu não entendia, sofri problemas psicológicos, não entendi. O que eu não sei se foi por merecimento ou para aprendizado. Mas quando a gente tem merecimento, ao mesmo tempo é para aprender, né? Também. Ou seria simplesmente uma prova. Vamos ver o que vai acontecer, uma experiência por esse ser. Outros são colocados em ambientes de amor, mas um amor muito grande, um amor tão grande que quando alguém falece, quem fica desata a chorar quase todos os dias, até às vezes chega até depressão. E tendo depressão, vai acabar indo para um umbral, que não pode ter porque abaixa a frequência. Tem que ter controle. Aí nós temos o ensinamento do Buda, que nos ensinou a ter o controle, o caminho do meio. Nós temos tudo de bom e de ruim dentro de nós. Nós temos o ódio, a raiva, a mágoa, ressentimento, inveja, né? Porque a gente vê em alguns animais certas coisas que o humano tem. Se você quando tem vários animais, ou da mesma espécie, ou de espécies diferentes, você nota naquele conjunto de animais, você nota ciúme. Gatos têm muito ciúme, cachorros. Não sei, os outros animais devem ter também, né? São muito ciumentos. E esse ciúme, ele é acompanhado de egoísmo. Você vai fazer festinha num gato, lá vem o outro. E fura a fila, fura e não quer que faça no outro, ou então bate no outro. Isso é egoísmo. Ele pode ficar ali e esperar que daqui a pouco eu vou fazer festinha nele também, mas não. Ele quer ser o primeiro. Então,
Nós aprendemos muito se observar os animais. Porque, veja bem, nós fomos animais antes de sermos seres humanos. Então nós trazemos muita coisa que nós tínhamos anterior. Para limpar isso, vai demorar. Para limpar isso, temos também que seguir o caminho do meio, que é o que Buda ensinou. Ah, você tem medo, mas não vamos deixar o medo, ele surgiu para a gente se defender, mas não vamos chegar ao ponto de ter uma síndrome do pânico, de suar frio, de ficar tremendo, como a gente vê alguns animais tremendo de medo. Aprenda a se autocontrolar. Você vai ver os caras que você acha que são assaltantes. Se controle. Não fique tremendo. Porque aí é que eles vão, né? Nem mostre coragem, né? Também. Maior trovão, maior relâmpago, e você grita de medo. Controle-se. Aprenda a controlar as suas emoções, seus sentimentos. Enquanto a pessoa pode até ser uma pessoa boa, mas enquanto uma pessoa não conseguir, né, controlar as suas emoções, o seu sentir, não vai poder conviver junto com seres muito evoluídos, cheios de amor, e com os extraterrestres cheios de amor. Tá? Porque não dá. Vai dar problema, porque todos lá têm o mesmo nível de amor, o mesmo nível de pensamento, de compreensão. Então, se você não está equilibrado, não pode ir para lá. A verdade é essa. Então, a gente tem que equilibrar. Tá com medo de passar naquela rua escura, mas vai passar, tá com medo, é natural, mas vou passar, tem que passar ali, pronto. Mas não fique pensando no medo, passe naturalmente, para não atrair, né? Eu, por exemplo, quando saio, hoje é muito perigoso, né? Às vezes eu penso, vou tomar um táxi para ir lá, porque eu não posso mais tomar ônibus nem andar a pé muito tempo. São uns 15 minutos a pé, pronto. Confesso, eu saio temerosa, com medo, porque, poxa, quando parar lá no sinal, capaz de vir aqui um cara com a arma aqui. Mas, assim que eu boto o pé na rua para pegar o táxi, eu não penso em mais nada. Mas fico de olho. Fico de olho porque, ficando prevenida para ver se eu posso fazer alguma coisa. Que não arrisco minha vida, porque às vezes a gente pode sim. Uma vez, 5 pivetes, um deles pegou um menorzinho, devia ter o quê? Uns 8 anos, 7 anos, no máximo, né? Eu tinha um bom ouvido, naquela época eu escutei passos. Quando eu virei assim, não cheguei nem a virar totalmente, eu vi que tinha os outros lá atrás, ele me pegou, que era para assaltar. Eu simplesmente, mas eu simplesmente, porque naquela época eles não andavam armados, ou se andasse era até com faca, né? Mas eu peguei, puxei um pouquinho a blusa, porque eu usava pochete por baixo da blusa, para ninguém ver que eu estava com a pochete, para não me assaltar, e fingi que eu estava com arma, pronto. Aí os que estavam lá atrás disseram, deixa.
e me livrei do assalto, né? Agora é mais difícil, em ônibus também, já me livrei, mas é mais difícil. Agora é assalto até com a R15, né? E tem que ter força, eu tenho rompimento aqui, não tem mais a força que eu tinha, né? Que é para dar um piparote naquela merda da arma e segurar, porque aquilo é muito pesado. Muito pesado. Eu não me lembro porquê. Engraçado, eu não me lembro porquê, mas eu tive a oportunidade de pegar num desses negócios que não era tão pesado como agora. E era pesado. Nossa, eu era jovem, né? Mas não lembro porquê. Eu não sei se foi um negócio que a moça tirou o alvo, qualquer coisa. Ah, não sei. Bom, então é isso, a gente sente medo. A pessoa, por exemplo, começa a chorar por causa de ver seu ente querido, mas dá uns escândalos, como eu já vi 2 vezes, a pessoa dá, isso é falta de controle. Começa a fazer gestos que vai desmaiar e todo mundo tem que segurar a mulher e começa a dar gritos. Que é isso? Dá gritos, dá gritos. Assisti isso com 2 pessoas. Enterro diferente um do outro. Eu digo, mas o que é isso? Então, chorar é normal, né? Normal. Tem um país aí que elas têm que fazer um berreiro, gritar porque morreu o ente querido, né? É um hábito. Não é que elas estejam sentindo isso, não, é um hábito fazer isso. Que coisa, né? Vi um acidente de carro, cheguei em casa toda suja de sangue, né, ainda do vestido, e vejo a pessoa ser controlada e vamos dizer, me parar, vou dar um copo de água, vamos sentar, vamos tirar essa roupa. Deu chilique, começou a gritar, dizendo, ai Jesus, ai Jesus, e tremia, e eu é que tive que socorrer. Acabei de sair de um acidente de carro, que meu tio fez o favor de fazer sem motivo, meu falecido tio que me criou, sem motivo. E ainda tive que socorrer. Falta de equilíbrio. Lembra do Buda, gente, vocês que são assim, lembra do Buda. Tem que equilibrar, tem que aprender a equilibrar. A pessoa está precisando de ajuda. Então, eu estava branca feita uma folha de papel, né, lógico. O carro não parava de coisar, né? Então é isso. Agora, existem pessoas que abandonam mesmo os pais, né? Jogam aí nas casas de asilo, não vão visitar. Quando era o Natal, gente, poxa, pega teu pai, tua mãe, que tá lá, bota passar o Natal com eles na tua casa, que é isso? Eles não passavam o Natal com vocês? Ou vocês iam com os amigos passar o Natal e não passavam com eles? Muitos pais deixam de viajar, deixam de comprar certas coisas para dar conforto aos filhos, eles fazem isso. Aí a gente pensa, bom, vai ver que os pais não deram amor a eles, né? Mas mesmo que não tenham sido carinhosos, é um dever, uma obrigação de vocês que fazem isso, cuidar de seus pais. Eles cuidaram, ou bem ou mal, cuidaram de vocês. Eles o abandonaram? Deram vocês para outra pessoa criar? Não, né? Então, e vocês que foram criados
por outras pessoas que não são seus pais, ou porque os teus verdadeiros pais te deram assim, como se dá uma mercadoria, e se vocês chegarem a conhecer seus pais, os respeite. Vocês não vão sentir amor, porque realmente, embora a gente tenha que desenvolver esse amor e ter amor por todos, mas é natural que você não vai ligar, né? Não vai sentir aquela sensação de meu pai, desatar a chorar de emoção. É difícil, né? Quando você sabe que teu pai, tua mãe deu você para outra pessoa, aí é difícil. Ou eles te abandonaram, te jogaram aí numa lixeira, num caminho de estrada, né? Que isso acontece muito. Teve gente mulher até que colocou dentro do vaso sanitário. Minha nossa senhora. Então, que horror. É lógico que mas então procure amar aqueles que te criaram, que tiveram amor por você, que quiseram criar uma criança com amor, né? Salvos também. Tem gente que também pega para criar e não dá amor, né? Também tem isso. Cada caso é um caso, um é diferente do outro. Mas é isso, senhores. Então eu fico por aqui. Espero que quem precisava ouvir isso, que se auto-modifique, que faça essa reforma dentro de você, se interiorize e que procure se endireitar. É como um remédio. Você tem uma doença e toma um remédio para endireitar essa doença. Então, e na espiritualidade é a mesma coisa. Nós somos nossos próprios médicos espirituais. Nós é que temos que nos auto-endireitar, nos auto-modificar para melhor, sempre para melhor. Tchau, paz e luz a todos.